Zacarias, ele é contemporâneo do profeta Ageu, aquele profeta que profetizou acerca da nação judaica, quando dizia nas suas palavras que a nação estava, cada um preocupado com o seu umbigo, e eles haviam abandonado a construção do novo templo de Deus. Ageu, ele vai dizer que o povo estava plantando e na hora da colheita eles não tinham prazer, comiam, mas ninguém se fartavam, se vestia, ninguém se aquecia, o que recebia pagamento colocava num saquetel furado. Ageu também é um profeta que vai profetizar, animando, revigorando as forças do povo, quando mesmo Ageu vai dizer no capítulo 12, versículo 9, que a glória da segunda casa construída seria maior do que a primeira glória. Os samaritanos haviam tomado a cabeça dos judeus e de todo o povo de Jerusalém, a terra dos Jebus, terra também conhecida como a capital de Davi. Os samaritanos haviam tomado a cabeça do povo com falácias, e o povo começou a acreditar que eles jamais conseguiriam fazer algo para Deus como na época de Salomão. Zacarias, enquanto Ageu é um profeta que profetiza, tentando revigorar a fé do povo, Zacarias também ele vem com uma proposta que não é muito diferente. O nome Zacarias significa Deus se lembrou ou memória de Deus. Deus tem memória, Deus também se lembra. Zacarias, ele era filho de Baraquias, neto de Ido, um grande levita respeitado entre as 12 tribos dos filhos de Jacó. Se você for estudar a história de Baraquias e tanto de Ido, o pai de Baraquias, avô de Zacarias, você vai observar que eles desempenharam um trabalho extraordinário no clã de Israel, pertencentes à tribo de Levi, a tribo consagrada a Deus para desempenhar e exercer ofícios no santuário, como também trabalho no sacerdócio. A tribo de Levi, ela fora separada por Deus para desempenhar, era uma equipe, uma tribo reservada, separada, consagrada. Eles tinham um trabalho muito importante, como cuidar do templo, cuidar do altar, manter o fogo aceso. Dessa mesma tribo que surgia sacerdotes, não só levitas, mas sacerdotes e também o sumo sacerdote. Sumo sacerdote no meio do povo de Israel sempre foi um, que de ano em ano era escolhido por Deus para ministrar ou desempenhar um sacerdote sobre o povo. Sacerdotes eram muitos e levitas eram dezenas e centenas. O pessoal que era consagrado para trabalhar para Deus, eles saíam da tribo de Levi. Essa tribo de Levi, ela nunca havia sujado a sua mão com sangue. Todas as demais tribos tinham os homens de guerras, mulheres parteiras, mulheres que geravam guerreiros e homens de guerra. A tribo de Levi, consagrada por Deus, era uma tribo que delas saíam cantores, ministros, compositores, sacerdotes e sumo sacerdote. Era a tribo daqueles que cuidavam do santuário. A tribo de Levi tinha responsabilidade de cuidar dos utensílios sagrados, como também o transporte do antigo tabernáculo móvel. A tribo de Levi era uma tribo consagrada, com as mãos limpas, e eles desempenhavam esse ofício. Eles cuidavam de tudo aquilo que era pertencente ao Senhor, desde o tesouro do templo até o translado do tabernáculo móvel, antes de construir o grande templo de Salomão, conhecido como uma das maiores, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em São Paulo, nós temos uma réplica do que era o templo de Salomão, mas não tem 1% do que era o verdadeiro templo de Salomão, que era totalmente de ouro, tinha pedras preciosas, e eu não quero me ater a isso. Mas a tribo de Levi traz consigo agora uma proposta. Uma mulher da tribo de Levi, esposa de Baraquias, gera um camarada chamado Zacarias. Quando Zacarias nasce, ele recebe o nome de Zacarias, porque Deus queria fazer notório a sua memória. Deus queria deixar bem claro para o povo que ele se lembrava, que ele tinha memória. E por que Deus faz questão de se lembrar? Colocar o nome desse recém-nascido que cresce e se torna agora um jovem profeta e sacerdote. Qual era a intenção de alguém gritar o nome Zacarias no meio do povo? Deixa eu te falar, Israel, tanto como Judá, está vivendo um período de decadência espiritual. E por causa da decadência espiritual, eles vão parar na Babilônia. E eles ficam 70 anos na Babilônia. E eles sofrem, eles gemem, eles sofrem.
como resultado pelo pecado cometido. Eles deixam de guardar o sábado, eles quebram os mandamentos do Senhor, eles não respeitam o estatuto sagrado e eles deixam de se preocupar com os cultos sagrados. Eles deixam de cuidar dos sacerdotes e dos levitas, porque sacerdotes e levitas eram cuidados pelas demais 10 tribos que haviam no clã de Israel. A tribo de Levi era cuidada pelo povo o tempo todo. O povo trazia cereal, trazia comida, trazia carne. O povo cuidava da tribo de Levi. E uma das coisas que mais chateou a Deus é que essa tribo foi abandonada. E se a tribo de Levi se tornou uma tribo abandonada, vem comigo aqui, naturalmente, os levitas têm que arrumar algo para fazer, para sobreviver. Porque ninguém vive sem comida, ninguém vive sem recurso. Então, quando Deus olha o templo abandonado, os levitas, quem eram os levitas? Cantores, tocadores, sacerdotes, sumo sacerdote e aqueles que tinham responsabilidade de cuidar do templo sagrado. O templo está abandonado, os levitas haviam com todo mundo arrumado uma empreita, algo a fazer, porque não aguentavam mais sofrer. O povo havia quebrado os mandamentos, os estatutos, os princípios. Seguir princípios nesta época aqui, nada disso. Cada um estava preocupado com aquilo que achava diante dos seus olhos que deveriam fazer. Deus se chateia. E quando Deus se chateia, Deus permite a vara de Deus açoitar o povo. E quem se tornou a vara de Deus? Nabucodonosor, o rei mais temível de toda a sua época. Nabucodonosor recebeu da parte de Deus poder e glória, se tornou o homem mais poderoso na época, e Deus usa Nabucodonosor, um persa, para chacoalhar seu povo. Nabucodonosor entra em Jerusalém no ano de 605 a.C., ele devasta Jerusalém, derruba as muralhas, destrói o templo de Salomão, joga por terra, põe fogo no que tinha, leva os levitas algemados para o seu império babilônico como sacerdotes e todos os ministros, leva os homens de guerra para trabalhar para eles como escravo, leva as mulheres para ter relação sexual com os persas, porque os persas deveriam se multiplicar na terra para o seu poder ser respeitado e o seu nome ser aclamado, reivindicado e respeitado em todo o planeta. Jerusalém fica devastada. Quando chega em Babilônia, Deus permite o povo sofrer. Tem permissão, tem sofrimento que é permissão de Deus. E Deus permite o povo sofrer até eles recordarem de haverem quebrado os princípios de Deus. Quando eles começam a se lembrar, Deus levanta profetas que profetizam no tempo do exílio babilônico, como Ezequiel, um grande profeta, como Daniel, que foi empoderamente possuído de poder na Babilônia. Deus levanta esses profetas para trazer a memória do povo que ele poderia restituir, mas não haveria restituição antes de um arrependimento, porque arrependimento precede a bênção, o perdão e a restituição divina. Preste bem atenção, não para por aí. 70 anos se passam. Nabucodonosor passa, e agora Deus levanta um rei por nome de Ciro. Ciro, o persa, respeitado, temido, reivindicado, aclamado, e o camarada que deixava assombro. Mas a Bíblia diz que Deus muda o coração, o chip do coração e da mente de Ciro. Ciro olha para aqueles judeus, para aqueles israelitas, descendentes de Abraão, e diz: para que me serve esse povo aqui? Eu quero que esse povo volte para a sua terra, reconstrua a sua cidade e principalmente o templo do Deus deles. E a Bíblia diz que Ciro liberta o povo depois de 70 anos de exílio babilônico. Quando esse povo vem, 50 mil judeus foram transportados da Babilônia e voltaram para Jerusalém depois de 70 anos. Jerusalém estava destruída, devastada, o templo não havia mais, não existia santuário. Deus levanta Esdras nesse tempo com a função e a responsabilidade de restaurar o templo. Deus levanta Neemias nessa mesma época para restaurar as muralhas. Mas antes disso tudo, contextualizadamente falando sobre Esdras, ele consegue lançar os alicerces do templo, mas ele não consegue dar continuidade à obra do templo. E o povo já agora em Jerusalém, depois de ter pecado, depois de ter parado na Babilônia, depois de ter pagado o preço pelo pecado, depois de voltar a Jerusalém, o povo vira as costas para Deus de novo. O povo terrível. O povo resolve abandonar os atos de Deus de novo. Deus levanta Ageu. Contemporaneamente Deus levanta um jovem chamado Zacarias. Por que Deus faz questão de Zacarias ter o nome de Zacarias? Porque todas as vezes que alguém gritava no meio do povo: Zacarias! Alguém estava dizendo assim, ó: não se esqueça que Deus tem memória, hein?
Não pense vocês que os seus erros, seus pecados, ou virar as costas para Deus, vai ficar por aí, porque Deus tem memória. Deus vai cobrar de novo. E Zacarias, ele não carrega só uma pressão de responsabilidade por causa do seu nome. Deus se lembra e Deus tem memória. Ele vem também com um ministério duplo. Sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede a Deus pelo povo. Pega a causa do rebanho e leva para Deus. Pega a dor do povo e leva para Deus. E ele vem também contextualizando seu ministério duplo com uma virtude profética. Enquanto o sacerdote pega a dor do povo e mostra para Deus, o profeta pega a dor do povo de Deus. O profeta pega a dor de Deus e passa para o povo. Não foi fácil para Zacarias, mas ele vem com uma proposta de despertar o povo, encorajar o povo a persistir. Há momentos na sua vida que você vai precisar de alguém que te encoraje a persistir. Há momentos na sua vida que você vai precisar de alguém que te dê uma saculejada e diga assim, ó, para não, persista. Quem te chamou foi Deus. Esse negócio aí na tua vida é coisa de Deus. Há momentos na tua vida que Deus vai colocar algum Zacarias no teu caminho para dizer para você que você não é qualquer um. E que você já tem uma responsabilidade. O segundo objetivo de Deus levantar Zacarias foi fortalecer a responsabilidade do povo quanto àquilo que eles haviam começado. E Zacarias começa a profetizar. Começou, tem que terminar. Começou, tem que terminar. Começou, tem que terminar. Começou, tem que terminar. Deus está falando com alguém aqui. Começou, termina. E Zacarias, ele vem proclamando que Deus tem prazer naqueles que concluem o que começa. Vocês deixaram, está pela metade. Assim diz o Senhor. Ele tem memória. Começou, termina. Entrou pela porta do templo, fica. Colocou a ponta do nariz na obra, coloca o corpo todo. Oricalamarrácia. Lançou os alicerces dos acontecimentos, levanta as paredes e põe esse monumento para acontecer. Deus me usa nesta noite para liberar uma palavra. E ele me diz, João Caetano, fala para o meu povo que aqui está, que nesta noite eu estou derramando uma virtude de conclusão. Tu curicalabás. Aquilo que você começou na tua vida que está inacabado, Deus me levanta. Eu não sou Zacarias, mas estou na mesma virtude. Ele está dizendo, eu vou te dar uma virtude. A partir de hoje, tudo que tu começar na tua vida, vai concluir. Não vai ficar pela metade. Zacarias, ele vem profetizando. Começou, termina. Entrou, fica. Deus lavou, não foi para você estar sentado aí vendo a vida passar, não. Deus te chamou, foi exatamente para você começar e para você concluir. Para você começar, para você concluir. Para você começar e para você concluir. Algumas pessoas no meio do povo diziam assim, mas Zacarias, todo mundo parou. Zacarias dizia, mas você não é todo mundo, 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 você não é todo mundo. Contigo Deus não tem o que tem para todo mundo. Deus tem algo com algumas pessoas aqui que não tem para todo mundo. Ele vai confrontar, ele vai sacudir, porque o que ele tem contigo, assim diz o Senhor, ele não tem com todo mundo. Olhe para alguém que está do teu lado, porque eu estou encerrando, e diga para essa pessoa, o que Deus tem contigo e também para você não é o mesmo que ele tem para todo mundo. Não adianta querer ir na onda. Não adianta querer ir na onda da mesmice natural, fazer o que todo mundo faz. Deus me usa para pregar rapidamente para alguém aqui. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite que precisam ouvir essa palavra. O que ele tem para a tua vida é diferente. O que ele tem contigo é diferente. Ele já escolheu tua família para um projeto diferente. Ele já ungiu suas mãos para um projeto diferente.
Ele já ungiu a tua cabeça para uns projetos diferentes. Ele já preparou teu coração para alguns projetos diferentes. O que Ele tem contigo é só contigo, não é para todo mundo. Não queira ser o que todo mundo é. Tu não vai ser como todo mundo. Tu não vai viver a mesmice de todo mundo. Tu não vai capengar como todo mundo. Tu não vai sofrer como todo mundo. Mas também, meu irmão, tu vai pagar um preço diferente. Mas vai comer o que poucos comem. Vai entrar por uma porta que poucos entram. Vai ver o Deus que poucos... Olha para essa pessoa e diga para ela: você está pagando um preço, não está? É porque tu não é como todo mundo. Vou dizer mais. Tem coisas na vida de uma meia dúzia aqui que está meio travada. Sabe por quê? Porque não está fazendo o que Deus quer que faça. Não é igual todo mundo. Então ele diz: eu vou reter o céu, porque você não é como todo mundo. Quando você pula no meu quadrado, eu rasgo o céu para você. Quando você faz o que eu quero, eu abro porta, derrubo muralha, jogo por terra, quebro maldição, abençoo a tua família, abençoo até tua rua, porque você não é todo mundo. Papai está falando com alguém aqui. Deus tem uma virtude que está sendo derramada sobre a vida de algumas pessoas aqui. Ele está dizendo: eu me lembro, e é necessário que você se lembre, que eu já falei com você. Eu me lembro que eu disse que você não é como todo mundo. Então se lembre também, porque você não é como todo mundo. Tem uma virtude sendo derramada aqui nessa noite. Tem uma unção aqui de começo, meio e fim. Quem parou na metade, quem começou e não chegou na metade, quem chegou na metade e parou. Pois é, papai está dizendo que dessa vez vai, dessa vez vai, dessa vez vai. Não fica preocupado com falência, quebradeira e maldição, não. Porque o que tu está recebendo aqui, o capeta não vai tomar de você. O que tu está recebendo aqui, os demônios vão te respeitar. O que tu está recebendo aqui, o inferno vai recuar diante de você. A unção que desce sobre a tua vida, tudo que tu planejar, projetar, idealizar, colocar no teu coração, se é para a glória de Deus, Ele está dizendo: eu faço. Ei, Zacarias, ele vem com uma proposta também de uma profecia messiânica. Depois de Isaías, Zacarias foi o que mais profetizou acerca do Messias. Você pode ler que você vai ver isso aí. Ele profetiza sobre o tempo do fim. Zacarias, o seu livro também é conhecido e reconhecido como também um livro que está num contexto apocalíptico. 3 livros apenas na Bíblia está debaixo de um contexto apocalíptico: Daniel, Apocalipse e Zacarias. Zacarias também vem falando do tempo do fim. Mas ele vai dizer: não existe fim sem começo. Não tem como concluir se não começar. Não tem como concluir se não recomeçar. E eu consagro essa reunião como uma reunião do recomeço. Você vai voltar a sonhar de novo, está entendendo? Você vai voltar a declarar a bênção na tua vida de novo. Você vai voltar a se erguer de novo. Você vai voltar a tomar posse daquela virtude de novo. Você vai ser feliz de novo. Vai ter festa de novo, em nome de Jesus. Você não aguentou a pressão, mas dessa vez tu vai aguentar a pressão. Você não foi forte o suficiente, mas papai te fortalece agora. Recebe essa palavra e erga a tua mão em nome de Jesus. Porque o que tu estava precisando não é de coisas que vêm da terra. O que tu está precisando está descendo do céu sobre a tua vida. Você vai sair daqui com asas como de águia. Vai começar e vai terminar. Eu não vou me alongar mais. Começar é bom, mas concluir é melhor, viu? E só haverá uma nova direção de Deus. Só haverá uma nova direção de Deus quando você aprender a concluir suas etapas. Se você não concluiu a primeira etapa, não haverá uma nova direção do Senhor.
Deus só dá a segunda direção para quem conclui parte da primeira fase. Então Zacarias está dizendo, é melhor vocês colocar a mão de novo, e é melhor vocês pular no fogo novamente, porque Ele quer cuidar de vocês. Dificuldades sempre haverão. É exatamente assim, olha aqui. Você quer saber o que é andar com Deus? Você quer saber o que é essa maratona de percurso com Jesus, com a fé, com o Espírito Santo? É exatamente assim, por isso que quiser ver a Bíblia. Vai ter dia que você tem um gigante para derrubar. Derrube. Derrubou o gigante, não baixa a guarda não, que no outro dia tem uma cova de leão para tu entrar. Entre. Saiu no outro dia pela manhã, um leão não te engoliu, mas virou travesseiro para você, não baixa a guarda não, porque no dia seguinte tem uma fornalha de fogo, tu tem que entrar lá. Saiu da fornalha de fogo cheirando churrasco, não queimou nem um fio de cabelo, Deus esteve contigo lá, pois é, não baixa a guarda não. Esse é o percurso a ser percorrido com Jesus. Ô pastor, mas passei isso tudo, então pode preparar, que tem algo que é teu, mas Deus está falando, você tem que cercar umas muralhas aí primeiro. Não, Deus está falando só com as meia dúzia aqui. Deus não está falando com qualquer um. Onde estão essas meia dúzia, hein? Eu estou entendendo. Então no outro dia vai ter uma muralha para você cercar. Cerca as muralhas. A hora que as muralhas caírem, entre e conquista o que Deus te deu. E ao conquistar o que Deus te deu, romper uma fase, não baixa a guarda não, porque sempre haverá um mar bravio querendo quebrar teu barco. Sempre haverá um mar muito bravo querendo quebrar sua embarcação no meio. O que é isso que está falando, pastor? É o preço da conquista. O mar bravio só quebra barco de quem tem barco. O vento só vem para açoitar barco de quem tem embarcação. Você está falando o que? Preço da chegada. O diabo só luta contra a família de quem tem família. O diabo só luta contra a vida de quem está vivo. Então aprenda a entender que um dia é um gigante, no outro é um leão. Daqui a pouco tem uma fornalha de fogo te esperando. No outro dia tu tem que cercar uma muralha. O vento vai soprar na tua embarcação, é sinal que você já conquistou o barco. Mas ele virá andando sobre as águas e vai dizer, o barco eu tomo conta e você anda sobre as águas. Segura aqui, segura aí. O barco cuida eu, você anda sobre as águas. Mas senhor, eu estou tão seguro no barco. Pois eu quero tirar do barco para o teu coração não confiar em coisa. Andando sobre as águas, eu estou cuidando do teu barco, mas você está seguro em mim. Jesus dá muitos barcos, mas ao momento que ele olha para nós e fala, sai daí, porque eu cuido de tudo que te dei, mas não perco você. Ande sobre as águas. Ande sobre as águas, porque eu sou aquele que aquieta o vento e tempestades. E mesmo andando sobre as águas comigo, se você começar a afundar, eu sou o que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Não temas. Papai está falando para algumas pessoas aqui, eu estou segurando você pela mão direita. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu sou o que te seguro pela mão direita e te digo, não temas.
nessa noite, adora. Quem veio nessa noite, dá um pulo dessa poltrona aí e recebe a virtude. A virtude das conclusões. Você está seguro na mão de Deus. Quem está seguro na mão de Deus, abre a sua boca e dê o glória mais lindo para acordar essa Goiânia. Como foi isso? Você que estava tão preocupado, né? Que dormiu tantas noites pensando assim: como será, como será, como será? Vai chegar um momento que você vai acordar pela manhã dizendo assim: como foi isso? Como foi isso? Como? Não, você não está ligado não, né? Você já foi para casa? Você já foi para casa ou está comigo aqui? Deus está arrancando de você esse como será. E está colocando outro tipo de pergunta nos teus lábios. Você vai ver o monumento de Deus, o acontecimento de Deus, a glória de Deus de forma tão sobrenatural que você vai se assustar. E de como será você vai perguntar: como foi isso? Como foi isso? O barco não quebrou, o barco não afundou. A água para mim virou solo e a minha mão está segura na mão dele. Como foi isso? Como foi isso? Como foi isso? Deus cuidará de tudo para você não parar, tá? Receba essa palavra do louco profeta nessa noite. Deus cuidará de tudo para você não parar mais. Você não vai parar. Você pode dizer para alguém que está do teu lado: você não vai parar não.